Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto da coluna Judiciário em Foco. CNJ, fiscalização ou caça às bruxas? O texto vai falar que o Conselho Nacional de Justiça, em 2023, segundo um levantamento que a própria instituição fez, registrou o maior número de sanções a magistrados, a juízes, nos últimos 10 anos. Em meio a algumas punições que a Kátia Magalhães, que é a autora da coluna Judiciário em Foco, considera justas, né? Punições graves como corrupção, assédio, é preciso levar em conta, diz-nos ela, o número expressivo de juízes que foram castigados no ano por meras manifestações opinativas, em mais um fruto venenoso do regime autoritário em plena implantação. Ela vai falar que o CNJ, durante a corrida presidencial, 22, portanto, havia editado o provimento 135, um indisfarçável instrumento de mordaça que impunha diversas proibições a juízes, vedando, por exemplo, a manifestação de críticas ao sistema eleitoral por parte de magistrados. O magistrado que duvidasse do sistema de urna eletrônica não poderia expressar sua dúvida. Essa norma tem servido, diz-nos ela também, de lastro a uma perseguição sistemática a togados rebeldes que incorram na arriscada exposição de suas ideias. No entanto, todas as considerações sobre esse excesso de autoridade, de cerceamento de liberdade contra juízes, se torna verborragia inútil se nós pensarmos que o CNJ, que está tão incomodado com a suposta politização de magistrados de primeira e segunda instância, se omite diante do STF, do TSE, da sua postura claramente parcial, autoritária, como tem sido demonstrado. Se omite. Nada faz. Dois pesos, duas medidas. É esse o alvo da crítica da Kátia Magalhães. Ainda enfocando os absurdos do cenário político brasileiro, mas comparando com alguma coisa que acontece fora do Brasil, nós temos o texto do Carlos Júnior, de Javier Milei a José Guimarães. O texto do Carlos Júnior faz um contraste entre o Javier Milei, que foi eleito presidente da Argentina com uma plataforma liberalizante, reformista, livre-mercadista, desregulamentadora, privatizadora, comparando o ímpeto reformista liberal do Milei ao deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo Lula na Câmara, que falou abertamente em fazer um déficit nas contas públicas para ganhar a eleição. Tinha no horizonte dele essa pretensão de... Tem no horizonte dele essa pretensão de propositadamente criar um rombo no orçamento público para fazer populismo e vencer a eleição. Vejam vocês o contraste. E por falar em contrastes, temos uma comparação entre um acontecimento do passado e o cenário atual do Brasil, de minha autoria: a ditadura do Estado Novo e a semelhança com o período atual. Eu me recordo de que Getúlio Vargas implantou o seu Estado Novo utilizando um plano falsificado de dominação comunista no Brasil, o Plano Cohen, e alegando que era necessário implantar um regime de exceção para fazer frente a esta ameaça comunista. E isso colou. As principais autoridades na época se associaram ao Vargas nesse projeto de oficializar a ditadura do Estado Novo, que depois realmente se formalizou com a Constituição Polaca de 37. E eu faço a seguinte reflexão: havia comunistas no Brasil? Claro. Comunistas são inimigos da ordem, das instituições, da democracia? Claro, são. Comunistas adoram uma revolução? Claro, adoram. Havia materialidade para você falar que existia uma ameaça iminente de subversão das instituições pelos comunistas brasileiros que iam matar as autoridades do Brasil? Não, absolutamente nada. Uma peça de propaganda para legitimar um processo de expansão autoritária em pleno curso, em plena preparação pelo regime varguista. E nos dias de hoje? Havia bolsonaristas que queriam um golpe militar, uma quartelada, uma ação de força
para impedir a posse de Lula como presidente? Sim, havia. Eu não vou ser idiota de negar isso e dizer que pessoas que vão para a porta de quartel pedir SOS Forças Armadas não querem uma revolta, não querem uma ação de força. É claro que querem. Por definição, as Forças Armadas têm as armas à sua disposição. Mas não havia materialidade alguma da iminência de uma subversão das nossas instituições. O que aconteceu em 8 de janeiro foi um ato de vandalismo, como o MST já fez na própria Câmara dos Deputados, na Praça dos Três Poderes. Foram atos de vandalismo que não passavam longe de representar qualquer risco de ameaçar a República. Então, o que se faz hoje é utilizar as imagens geradas por esses atos como instrumento de propaganda para legitimar o poder autoritário do consórcio STF, governo Lula, grande imprensa. Essa é a realidade do Brasil hoje. Agora, vamos para um tema mais empresarial sobre liderança, do Leonard Batista, a armadilha do elogio e a lição da crítica na liderança. Ele pega uma frase de Norman Vincent Peale: o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. E ele aplica essa frase aos líderes empresariais, usando como exemplo alguns líderes que escapam da armadilha do elogio desmedido e que conseguem prestar atenção às lições que a crítica pode oferecer. E esses líderes, naturalmente, conseguem mais sucesso nos seus empreendimentos. Voltamos a Milei com o mesmo autor, Leonard Batista, Javier Milei, a voz liberal na política argentina. O texto do Leonard Batista descreve a plataforma política de Javier Milei, o que ele defendeu para ser eleito presidente da Argentina, e defende as suas credenciais de um político de tendências liberais. Voltamos ao Brasil com um texto publicado na Revista Oeste pelo professor Antônio Carlos Porto Gonçalves, que é membro do Conselho Superior do Instituto Liberal, sobre o cenário econômico, as perspectivas do cenário econômico no governo Lula. Menos crescimento e mais concentração de renda. Na área macroeconômica, o professor Porto Gonçalves aponta que o governo Lula está promovendo um aumento de impostos e não vai fazer nenhum esforço para conter os gastos públicos. A consequência natural disso, pela lógica econômica, é que haja uma desaceleração, uma queda no crescimento econômico do país e que haja também uma maior concentração de renda. Esse é um problema que a gente pode ter certeza que está contratando para o futuro breve pela política econômica estatizante e dirigista e gastadora do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto do Roberto Rachevsky, Jeff Bezos, Bernard Arnault e o capitalismo. Nesse texto ele vai dizer que Jeff Bezos, americano, e Bernard Arnault, francês, dividem o segundo lugar numa lista que elenca os homens ou mulheres mais ricos do mundo, logo atrás do sul-africano Elon Musk. Ele fala um pouco sobre os dois, quais são os negócios dos dois, o que é que fez com que eles tivessem sucesso como empresários, e conclui que todos os dois, têm uma coisa em comum, que ninguém precisou ficar pobre para eles ficarem ricos. É todo esse raciocínio, essa construção narrativa do Rachevsky para chegar a essa conclusão, que é um combate liberal tradicional à teoria da soma zero, que as pessoas ficam ricas porque outras empobreceram. Isto é falso, isto é mentira. O rico fica rico gerando riqueza e, portanto, gerando recursos para a sociedade, gerando empregos, produzindo bens que vão atender a demanda de um determinado mercado consumidor. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.